apóstolo. Aleluia. Bom dia a todos, em nome de Jesus. Que a doce paz do Senhor esteja enchendo o teu coração nessa manhã. Creio que nós teremos aqui um tempo muito extraordinário. O Senhor colocou algo em meu coração que eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. Antes de entrar no assunto, ainda quero falar do material que nós trouxemos aqui. O Senhor tem colocado em nosso coração de maneira muito forte o objetivo de ensinar o corpo de Cristo. Então temos preparado muito material, muitas matérias, né? No nosso site, quem entrar lá vai ver que nós temos alguns livros eletrônicos também, livros digitais, que são verdadeiramente uma fonte de inspiração, que abençoa muitas pessoas. Nas nossas redes sociais nós temos muito material ali, gratuito, mensagens, ensinos, estudos, na área de avivamento, oração, libertação, princípios de vida cristã, muita coisa envolvendo libertação, cura emocional, e o nosso objetivo é edificar, sim, o corpo de Cristo. Esse livro, Libertação Hoje, ele tem sido uma ferramenta extraordinária na mão de muitas pessoas, vai abençoar muito a tua vida, vai dar a você fundamentos espirituais de maneira muito maravilhosa, vai dar a você subsídios, não só para você alcançar um nível de revelação em tua vida, mas também para você ser um canal para abençoar outros. Vai colocar por terra talvez muitos paradigmas que você tem sustentado por tempo com relação à libertação, trazendo uma revelação bem profunda na palavra, porque quando você fala em libertação, ainda em meio ao corpo de Cristo, a primeira coisa que vem é confronto, é manifestação de demônios, mas a libertação vai muito além disso. A libertação realmente é manter um cristão com a vida estável diante do Senhor, é realmente preparar o caminho na vida dele para que a glória de Deus se manifeste nele e através dele. É o que nós abordamos aqui nesse livro. Então, se você não adquiriu, procure adquirir. Tenho também o livro aqui, O Poder Transformador do Perdão, que é uma meditação bem profunda sobre o perdão. Vai dar a você alguns princípios bíblicos, também um testemunho vibrante aqui da minha esposa dentro desse aspecto, e ele vai ser muito inspirador em tua vida, esse livro. Então procure adquirir, é uma maneira também de você semear no reino de Deus. Independente disso, nós temos ali os nossos seminários em áudio, cura de finanças, cura e edificação da família, o SILCE. Temos ali também rompendo as fortalezas da alma, guerra espiritual de alto nível. A igreja do Senhor nesses dias tem entrado no nível de guerra muito alto. Não é simplesmente contra demônios do espiritismo, espíritos malignos que atuam na área sexual, mas são demônios de grande patente espiritual. O espírito da Grécia, o espírito de Beelzebul, o espírito da morte, Leviatã. Muitas vezes o espírito de Pitom vem para agir na igreja, para sugar as forças, as energias. Jezabel tem procurado destruir a autoridade do Senhor dentro da igreja e nos lares. Então, nesse seminário ali de guerra espiritual de alto nível, nós abordamos de maneira muito profunda esse aspecto. E com certeza vai abençoar a tua vida. Também temos ali um seminário de intercessão e adoração. Se você tem um chamado para ser adorador, um chamado para mover em intercessão, você não pode deixar de ouvir aquelas mensagens ali. Vai dar a você muita luz, muita revelação, subsídios aí para você ministrar ao Senhor de maneira eficaz, subsídios para você realmente ser um adorador diante de Deus. Olha bem para a pessoa que está ao lado e diga assim: você não adquiriu nenhum desses materiais ainda? Diga a ele: perdoados são os teus pecados, mas procure não pecar mais adquirindo alguma coisa. Amados, nessa manhã eu quero ser bem breve naquilo que eu vou estar ministrando aqui.
já foi compartilhado comigo que haveria alguns líderes aqui participando dessa reunião, e eu creio que essa palavra ela vai ter um duplo sentido, para abençoar. Estou vendo aqui muitos jovens aí também, para abençoar a tua vida, trazendo um aspecto de cura, mas também preparar você para ministrar a outras pessoas. Eu quero abordar aqui, de maneira bem prática, alguns aspectos envolvendo paternidade e envolvendo também a visão de autoridade espiritual, principalmente a autoridade dentro dos lares. Eu entendo perfeitamente que líderes curados terão ovelhas curadas. Uma liderança curada na igreja vai ter uma igreja completamente sadia. E uma das coisas que nós temos percebido já por alguns anos nos nossos seminários é que muitas vezes alguns líderes geram muitas vezes de contexto espiritual muito difícil, o tipo de criação que tiveram, muitas vezes a ausência de pai, pessoas que nunca conheceram o que é verdadeiramente uma paternidade efetiva, uma paternidade sadia, pessoas que têm sérios problemas mesmo com autoridade espiritual. De quando em quando nós conversamos com pastores, com líderes, vamos ministrar também em eventos para a liderança de igreja, e quantos líderes vêm compartilhando conosco as situações muito negativas que passam lá com os seus liderados, quando muitas vezes a própria liderança deles não é reconhecida dentro da igreja. Agora você vai ver aquele líder também, de repente ele passou por problemas sérios em termos de autoridade espiritual. Veio de um lar onde havia uma paternidade disfuncional, onde nunca pôde experimentar um nível de autoridade dentro de casa sobre a vida dele. Na verdade, o que ele experimentou muitas vezes foi autoritarismo, impositivismo sobre a vida dele. Então ele tem verdadeiramente uma imagem deformada com relação à autoridade. Quem não teve uma figura de autoridade sadia sobre si, provavelmente, futuramente, ele não vai conseguir exercer um nível de autoridade sadia também sobre a vida dos seus liderados. Então nós queremos ministrar um pouco nessa manhã sobre isso, e eu creio que vai ser um momento de cura. O meu objetivo é atingir alguns jovens aqui que vieram desse tipo de vivência nas suas casas, mas também ministrar alguns que já são pais. Você tem a tua autoridade dentro de casa, mas quem sabe essa autoridade não está sendo exercida dentro de um aspecto bíblico, dentro dos princípios, dentro dos parâmetros da palavra de Deus. E verdadeiramente você desempenha uma paternidade que eu poderia chamar de paternidade disfuncional. Amados, quando nós tratamos dessa questão de paternidade, nós entendemos que estamos lidando com algo completamente celestial. Talvez para muitos cristãos a paternidade surgiu lá no Jardim do Éden, quando o Senhor colocou a primeira família ali, Adão e Eva. Mas se você vai analisar de maneira bem clara o propósito de Deus, se você vai analisar a palavra de Deus, você vai ver que a paternidade sempre existiu em um aspecto celestial. Mesmo antes da primeira família ser instituída aqui na terra, você encontra a paternidade sim dentro do reino celestial. Por isso a Bíblia coloca sempre Deus como sendo o Pai da eternidade. Para sempre Deus Pai, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos ver então como a paternidade e a autoridade de um pai, como se revela na direção dos seus filhos. Nós temos um referencial, que é a própria palavra de Deus. Eu vou convidar você que abra lá em João capítulo 14. Aqui nós vamos encontrar algo muito extraordinário com relação ao propósito da vinda de Jesus. Claro, Jesus veio para trazer salvação. Indiscutivelmente, esse é um propósito soberano de Deus. Mas, no entanto, Jesus veio também acima de qualquer coisa, para trazer uma revelação do seu Pai aqui na terra, para revelar o Pai.
E nós vamos ver alguns versículos aqui, nesse capítulo, verso 1, e vamos ver até o verso 11. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que eu estou convosco, e ainda não me conheceis? Quem me viu a mim, Filipe, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Amados, veja de uma maneira tão sábia aqui, no verso 16, Jesus ele pôde declarar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não parou aí. Se Jesus simplesmente declarasse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, estaria ainda incompleta essa revelação. Mas ele acrescenta algo mais aqui: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o grande propósito da vinda de Jesus, além de nos trazer salvação, é nos levar novamente para o Pai, para termos um relacionamento com Deus Pai. E aqui nesses versículos nós vamos encontrar algumas coisas muito extraordinárias. Por 4 vezes Jesus ele manifestou aqui, dizendo que quem via ele estava vendo o próprio Pai. Na verdade, amados, de um modo muito prático, os filhos revelam de maneira clara, de maneira nítida, quem é o seu pai. A mim, eu posso saber como é o pai de alguém mediante os comportamentos que ele tem, porque acaba sendo exatamente uma reprodução do próprio pai biológico. E na igreja nós temos muitas pessoas que não tiveram dentro de casa um referencial de pai, e hoje eles têm comportamentos completamente distorcidos, porque alguém não pode produzir aquilo que ele não recebeu. Nós amamos o Senhor, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Se o Senhor não tivesse revelado o seu amor a nós, nós não teríamos condição de amá-lo. Então, uma pessoa só pode produzir aquilo que ela recebe. Diga ao seu vizinho: uma pessoa só pode produzir aquilo que ela recebe. A minha esposa hoje à tarde vai dar um testemunho vibrante aqui, porque veja, ela veio de um lar muito complicado, conforme eu falei aqui ontem, me ensinando sobre a rejeição. 13 filhos na casa, o pai completamente alcoólatra, agressivo. Quantas vezes ela pequenininha viu o pai agredindo a mãe, agredindo as irmãs. A própria irmã dela, uma vez o pai jogou um rádio de madeira, quase pegou, chegou a pegar a cabeça dela. Ela hoje, nós muitas vezes temos ajudado ela espiritualmente, ela se converteu recentemente, mas tem feridas emocionais as mais profundas.
Com 15 anos, minha esposa fugiu de casa, raptou a irmã e fugiu. Porque não aguentava aquele clima. Alcoolismo, agressividade. Muitas vezes ficavam sem alimentação, porque o pai chegava alcoólatra em casa, jogava o alimento tudo fora. Era um ambiente terrível. Porém, com 18 anos, ela se converteu a Jesus. Teve uma experiência com o Senhor. Mas a sua alma estava destruída por tudo aquilo que ela passou. Olha, e demorou muitos anos, só com 20 e poucos anos, que ela foi receber realmente uma cura e profundidade na sua alma, para apagar aquelas imagens que ela tinha. Eu sempre digo, a primeira pessoa que eu ministrei cura emocional foi minha própria esposa. Porque quando nós casamos, era muito comum ela ter sonhos, pesadelos, ela acordava sobressaltada de madrugada, com bêbados, pessoas bandidas, a perseguindo. Por quê? Porque essas imagens estavam totalmente vivas na mente dela, tudo aquilo que ela passou. Só com 20 e poucos anos, então, começou um processo de cura na alma dela. Agora, por que o pai dela tinha esse tipo de comportamento? Uma das grandes chaves que levou minha esposa a perdoar o pai foi quando ela verificou que ele também teve um pai completamente agressivo. Quantas vezes o pai dela e a mãe, quando eram pequenos, tinham que ir na roça, no meio do mato, se esconder, porque o pai dele também queria assassiná-lo. Agora veja, o que ele recebeu do pai? Agressividade, esse tipo de comportamento. O que ele teria para passar para os seus filhos? Exatamente aquilo que recebeu. Diga ao seu vizinho, alguém só pode dar aquilo que ele recebeu. Por isso que nós vemos na igreja hoje, até pessoas que estão até no ministério, com profundas feridas na área de paternidade, pessoas que não conseguem exercer a sua autoridade, porque não tiveram autoridade sobre eles, tiveram um autoritarismo. Há maridos que muitas vezes não conseguem ser o sacerdote ou cabeça dentro de casa. Não é por culpa dele. Não houve um referencial para eles lá no passado. E é muito sério, porque alguém pode construir um relacionamento com Deus na base do relacionamento que ele teve com o pai biológico. Agora vamos ver que por 4 vezes Jesus declara isso, que o filho é a reprodução direta do pai. Veja aqui no verso 7, ele diz assim: se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis meu pai. Ou seja, a maneira que eu vivo, o meu procedimento revela exatamente como o pai procedeu na minha direção. A minha maneira de agir, Jesus está dizendo, é um reflexo de como Deus Pai agiu em minha direção. Aí você vai aqui para o verso 9, ele diz aqui: quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem viu a mim, viu o Pai. Porque era o quê? Era um reflexo exatamente daquilo que ele recebeu de Deus Pai. Por isso que quando você vai lá para Efésios capítulo 3, Paulo diz assim: eu me ponho de joelhos por toda a família na terra que toma o nome do Senhor, mas também a família no céu que toma o seu nome. Veja que Paulo lhe coloca aqui 2 dimensões de família: uma família no céu e uma família na terra que toma o nome do Senhor. Agora, quando se refere à família do céu, a que está se referindo? Eu creio que é em relação à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que vive numa perfeita harmonia e que dá a nós um sinal, um modelo de como devemos nós viver aqui na terra. Você quer ver como um pai se relaciona com o filho? Comece a ver a maneira pela qual Deus Pai agia com Jesus. Você quer ver o comportamento de um filho para com seu pai? Estude a vida de Jesus,
o seu relacionamento com Deus Pai. Ali está uma referência de filhos para com o pai e pai para com seus filhos. Ali está a base. É assim que nós devemos viver. E Paulo coloca então uma família no céu e uma família aqui na terra. E a família no céu é o modelo para nós. Veja, Deus Pai sempre investia na autoestima de Jesus. Mateus, quando Jesus estava sendo batizado lá no Jordão, os céus se abriram e Deus se manifesta, o Pai se manifesta, firmando a identidade do Filho ali de maneira profunda. Eis aí meu Filho, em quem eu tenho prazer. Imagine um pai falando isso com relação a seu filho. É isso que produz uma autoimagem, que dá um senso de identidade extraordinário. Nós temos ido muitas vezes a congresso, retiros de jovens, ministério, e eu encontro jovens, 18, 19, 20 anos, com violentas crises de identidade. Verdadeiramente não sabem para onde estão indo, não têm um senso de destino, não sabem quem são, e você vai ver por quê. Não houve uma autoridade espiritual dentro da casa firmando a identidade dele. O que ele ouviu e viu foram situações que mais desfiguraram a sua identidade do que outra coisa. A presente geração é uma geração sem identidade. É uma geração com crise de identidade, porque receberam uma série de coisas dentro da sua casa, menos aquilo que iria dar a ele um senso de destino. Jesus, ele diz aqui de maneira clara: na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, vocês têm um destino. Jesus certa vez disse assim: olha, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Por quê? Ele tinha um senso de destino. Filhos que têm uma paternidade efetiva, uma autoridade efetiva, um pai que cumpre o seu papel sacerdotal sobre ele vai ser criado dessa maneira, assim, com identidade. Ele sabe que tem destino. E Jesus diz: eu sei de onde vim, e eu sei para onde vou. Agora veja que pela terceira vez, ele fala aqui no verso 9: quem viu a mim, viu o Pai. E no verso 11, pela quarta vez ele enfatiza isso: crede-me que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, as obras que ele fazia eram as mesmas obras do seu Pai. Ela é exatamente uma reprodução daquilo que o Pai era. Amados, isso é muito importante. Nós vamos ver na palavra de Deus o tipo de paternidade aqui que Deus abençoa, e pelo menos 3 tipos de paternidade que são completamente destrutivas, e que talvez alguns de vocês vieram exatamente de um contexto desse tipo de paternidade. E são 3 modelos de paternidade que não deve ser exercido de maneira nenhuma dentro de um lar cristão. Por isso nós estamos vivendo um tempo de total restauração. Abra a sua Bíblia lá no último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias. Veja o último capítulo, capítulo 4. E veja os 2 últimos versículos. Ali tem uma promessa poderosa, onde diz assim: e eis que eu vos enviarei o espírito de Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele fará algo, diz ali, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Bom, essa palavra profética teve
o início do seu cumprimento com primícias lá na primeira vinda de Jesus, quando diz que João Batista veio no espírito de Elias, preparando o caminho do Senhor. Porém, era o início do cumprimento dessa palavra profética, porque da mesma forma que o espírito de Elias estava sobre João Batista para preparar o caminho do Senhor, estamos chegando no tempo da segunda vinda de Jesus. E essa unção profética que estava sobre Elias, sobre João Batista, vai estar sobre a igreja. E de uma maneira poderosa, preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. Quantos creem que a segunda vinda de Jesus está próxima? Por isso Deus está levantando uma companhia profética para preparar o caminho da segunda vinda de Jesus. Agora, essa unção profética, ela tem uma finalidade extraordinária. Qual? Provocar uma restauração nos relacionamentos familiares. De que maneira? Convertendo primeiramente o coração dos pais aos filhos, e depois dos filhos aos pais, para que a terra não seja mais ferida com maldição. Essa terra você pode considerar família. Isso está acontecendo na igreja em nossos dias. São dias de reconciliação, onde verdadeiros valores familiares estão sendo restaurados. E um desses valores é o verdadeiramente o sentido de paternidade e a visão clara de autoridade dentro da casa. Vamos ver aqui, pela palavra de Deus, as características daquilo que eu posso chamar de uma paternidade efetiva. Nós vamos abrir a Bíblia em Provérbios 4, versos de 1 a 4. Uma principal característica dessa paternidade efetiva é que um pai, ele vai tratar o filho como um indivíduo, como uma pessoa importante dentro da casa. Ontem falei aqui que é muito importante a aceitação, amor, aceitação, aprovação aos filhos quando nascem. Esses valores, quando um filho é aceito, quando ele é amado dentro de casa, quando ele é aprovado pelo pai, isso vai gerar na vida dele um senso extraordinário de responsabilidade. Por que nós temos diante de nós uma geração hoje de jovens aparentemente irresponsáveis? Porque não receberam esses valores de autoridade legítima dentro de casa, esses valores que vêm de uma paternidade sadia. E isso gerou o quê? Irresponsabilidade na vida deles. Veja o que diz a palavra do Senhor aqui, verso 1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Pois eu vos dou boa doutrina, ou seja, bom ensino, princípios, fundamentos. Não abandoneis o meu ensino. Aí diz assim: quando eu era filho aos pés do meu pai, tenro, ou seja, novinho ainda, criança, e único em estima diante da minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Amados, há uma sensação de morte sobre toda a terra. As gerações que já passaram, geração X, geração Z, são gerações caracterizadas muitas vezes por rebelião, a falta de pai.
isso se estende nos nossos dias. E alguém que veio nesse contexto, vai ser muito difícil ele ter uma visão, uma percepção de Deus como sendo um pai completamente efetivo. E quando alguém tem esse senso de paternidade, sabe como ele olha para Deus? Ele olha da seguinte maneira: ele percebe que ele tem um Deus que o ama por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele faz. Diga ao seu vizinho: um filho de Deus, ele deve receber o impacto do amor de Deus por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele está fazendo. Por exemplo, tem filhos que tiveram pais completamente exigentes, e que tinham aprovação dentro de casa somente quando cumpriam a exigência de um pai. Agora, essa pessoa cresce, ela se converte, quem sabe vai até para o ministério, e é o tipo de ministro do evangelho que vive frustrado, sempre insatisfeito, sempre estabelecendo um padrão de cobrança alto para ele mesmo. Ele acha que não consegue corresponder aos desejos, aos anseios de Deus, ele fica sempre frustrado. Por quê? Porque ele teve um pai completamente exigente, cuja aprovação do pai era em cima daquelas coisas que ele fazia e não daquilo que ele era. Agora, com Deus não é assim. A aprovação de Deus vem a nós não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos. Você já imaginou, para eu receber o impacto do amor de Deus, eu ter que fazer coisas para poder corresponder a esse amor que é incondicional? Diga ao seu vizinho: Deus ama você por aquilo que você é, não por aquilo que você faz. Agora, só tem essa visão quem veio de um lar onde houve uma autoridade sadia sobre ele, uma paternidade efetiva. Outra percepção errada que a pessoa tem: como filho de Deus, jamais ele vai ser corrigido. Você já viu pais que eles são completamente moles, não exercem a sua autoridade, não estabelecem limites dentro de casa, não tem disciplina? Gente, um dos assuntos que eu tenho estudado na Bíblia é sobre a disciplina. A disciplina convém na casa de Deus, a disciplina convém na nossa vida ministerial, no nosso relacionamento com Deus. A disciplina convém exatamente dentro dos ministérios. E eu vejo que a disciplina é uma revelação, sim, do amor de Deus. Porque ontem, na primeira noite que preguei, nós lemos até aqui: Deus corrige ao filho que ama. E a correção, ela está ligada sim ao amor. Não corrigir é não amar. Gente, o amor de Deus é um amor forte. Diz lá em Eclesiastes que o amor de Deus é tão forte que é mais forte do que a própria morte. Agora, esse lado forte do amor de Deus, como é que se revela a nós? Será que Deus deixa a gente fazer aquilo que a gente quer? Você levar uma vida vazia, uma vida dissoluta, Deus traz uma revelação para você daquilo que Ele quer, revela a vontade dEle, aí você tem a opção de escolher a vontade dEle ou não. Isso aqui eu não vou fazer. Será que Deus age dessa maneira, deixando cada um dos seus filhos à vontade? Claro que não. E se nós sairmos da rota, do caminho, Ele vai nos disciplinar. Por isso, Salmo 22 diz que na mão do Senhor, na mão do bom pastor, tem duas coisas. Tem o que? A vara e o cajado. O cajado para nos puxar perto dele. Opa, você está fazendo coisas que não estão no meu propósito.
vem para mim. A vara para corrigir. E Deus revela o seu amor, o lado forte do seu amor dessa maneira. Se ele não amasse, ele ia deixar as pessoas fazendo o que ela queria. E as pessoas iam se arrebentar lá na frente. Diga ao seu vizinho, o amor de Deus tem um caráter forte. E quando disciplina você, ele está revelando o lado forte do seu amor. E ele corrige sim ao filho que ama. E essa percepção nós devemos ter. Isso aqui é muito importante para nós. Por ser filho, Deus vai me corrigir quando eu tomo decisões incorretas. A nossa vida cristã, na verdade, é um treinamento para que possamos escolher os caminhos do Senhor. E assim seremos abençoados. Abre sua Bíblia em Hebreus 12:6. Pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita todo o que recebe por filho. Então, numa paternidade sadia, um pai, um sacerdote dentro da casa, ele vai estabelecer o quê? A correção. Aparando as arestas que precisam ser aparadas. Corrigindo quando precisa corrigir. É aí que eu vejo muitos pais cristãos falhando. Veja, eu trabalho com a Igreja do Senhor desde 82, alguns nem eram nascidos. Em 82 eu fui ungido ao ministério pastoral, solteiro ainda. Trabalhando todos esses anos, quantas vezes eu vi lares crentes onde o pai não cumpriu seu papel sacerdotal, não desenvolveu a sua paternidade de maneira efetiva, não demonstrou autoridade, não corrigiu quando devia corrigir. E nós temos tantos exemplos na Bíblia. E esse mal se alastrou dentro da igreja até os nossos dias. Muitas vezes se reparando alguns pais, até em horário de culto, os filhos estão na maior algazarra, é momento de oração, sem a mínima reverência, bagunçando. O pai não faz nada, não estabelece limites. Você lembra Davi? Davi foi um grande guerreiro, mas como pai ele foi um fracasso, porque teve problemas com alguns de seus filhos. Teve problema com Absalão, que foi um rebelde dentro de casa. Teve problema com Aminon, que cometeu um incesto com a sua meia-irmã. Teve um problema com Salomão, que morreu lá aos seus dias, mergulhado na idolatria. Teve problema com o quarto filho, com Adonias, porque a Bíblia diz que Davi nunca o repreendeu, nunca disse não. E Adonias se rebela contra seu próprio irmão, lá no governo de Salomão. Então a Bíblia nos mostra, amados, muitas coisas aqui, de pais que não foram sacerdotes, não desenvolveram a sua autoridade, foram pais completamente disfuncionais. Eu quero dar aqui a vocês, pelo menos, 3 tipos de paternidade que são negativas, que talvez alguns de vocês vieram desse tipo de paternidade e produziu feridas profundas, as quais nessa manhã têm que ser curadas pelo Espírito Santo. E talvez você é pai e está agindo também dessa maneira. O primeiro tipo de paternidade que encontramos na Bíblia aqui, que é disfuncional, é uma paternidade deficitária, errada.
é aquilo que eu posso chamar de paternidade permissiva, onde o pai permite muitas coisas dentro da sua casa. A principal característica desse tipo de paternidade é que existe pouca correção, muito poucas instruções dos pais para exercer controle e autoridade sobre ações dos filhos. Muitas vezes o pai pode até intentar corrigir o filho, mas não consegue, acaba se dando por vencido. E esse intento dele acaba falhando, e quem vence é o filho. Assim, eles vão permitindo que a desobediência daquele filho continue. E muitas vezes é uma idade pequena, outras vezes já está na adolescência, e muitas vezes jovens. São aqueles pais que não estabelecem limites, não há regras. Gente, eu vejo lares de crentes, isso bem claro diante dos meus olhos. 12, 13 anos, filho e filha sai a hora que quer, não tem hora para voltar, é dona do seu próprio nariz. Não existem regras, não existem limites, faz exatamente aquilo que eles querem. E nós temos um exemplo bem claro na Bíblia. Alguém perdeu o sacerdócio por causa desse tipo de comportamento. Esta foi a grande transgressão do sacerdote Eli. Abra sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel. E veja o que aconteceu dentro da casa de Eli. Capítulo 3, verso 12 e 13. Naquele mesmo dia, cumprirei contra Eli, de princípio a fim, tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa. Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre. Por causa do quê? Da iniquidade de que ele bem sabia. Pois os seus filhos blasfemavam a Deus, e ele não os repreendeu. E de que maneira os filhos de Eli blasfemavam a Deus? Diz que na porta da casa do Senhor eles iam, cometiam atos de imoralidade com mulheres completamente ímpias. As ofertas que eram dadas para a casa do Senhor, eles pegavam a carne do sacrifício, botavam num tacho, comiam aquela carne, e o pai, sacerdote, ele via e não fazia nada. Totalmente permissivo. A ele custou o sacerdócio. Ele cai de uma cadeira, quebra a cabeça, perde o sacerdócio. Como consequência, a arca da aliança é tirada de Israel, e Icabode foi embora, a glória de Deus. Por quê? Um pai negligente. Gente, a história nos ensina tanta coisa de maneira prática. A história prática da vida das pessoas. Há muitos anos atrás, isso aí mais de 40 anos, existia um marginal no Rio de Janeiro, super perigoso. O apelido daquele marginal era Cara de Cavalo. E ele teve os seus dias finais numa penitenciária. Agora, esse camarada, o Cara de Cavalo, ele foi um bandido da pesada. Começou assaltando casas, roubos na rua, depois roubava carros, por fim assaltava bancos com outros ladrões, e tudo isso garantiu a ele uma prisão numa penitenciária. E um dia o Cara de Cavalo mandou um recado para sua mãe, dizendo: mãe, venha me visitar aqui na cadeia, estou com muitas saudades de você. A mãe foi.
No dia que chegou naquela prisão, aquele bandido disse: mãe, se aproxime de mim aqui, eu quero dar um abraço, quero dar um beijo em você. Estou com muitas saudades. Quando a mãe se aproximou da cela, ele deu uma dentada no nariz dela, arrancou o nariz da mãe com o dente, com seus dentes, e disse: olha, mãe, eu estou nessa prisão aqui por tua culpa. Porque quando eu era criança, eu ia no supermercado, roubava chocolate, bala, você nunca dizia nada, eu servia e deixava. Lembra quando eu ia lá na casa das suas amigas, eu via carrinho, brinquedo, eu botava no bolso, levava embora, você deixava e não falava nada? Foi se criando um ladrão, um bandido, e disse: agora eu estou nessa cadeia por tua culpa. E arrancou o nariz da sua mãe. Eli era completamente permissivo. Gente, eu vejo alguns comportamentos hoje em cristãos que me assustam. Estamos agora, de maneira tão terrível, sendo assolados pela cultura LGBT. E você encontra criança de 6 anos com inclinações à homossexualidade. E pai vê aquilo, mãe, não toma providência. Ainda acha normal. Acha bonitinho aquilo. Uma permissividade. Alguns anos atrás, eu fui para São Paulo, estava cuidando lá do meu visto americano. Ia ter uma entrevista na segunda-feira, na sexta-feira dei interno os documentos, então tive que ficar em São Paulo final de semana. Então aproveitamos para dar um seminário lá no ministério da falecida doutora Neuza Itchoca. Como ensinar ministros a ministrar a libertação infantil. E aí fizeram uma divulgação, tudo, colocaram na internet. Aí uma pessoa no Rio de Janeiro mandou uma mensagem para mim: ah, que bom que vai ter esse seminário de libertação aí de criança. Eu tenho um filho com problema, eu vou levar então para ele ser liberto, para orarem com eles. Não, irmão, não vai ser um seminário para libertar a criança. Nós vamos ter um seminário para ensinar pedagogos, professores de escola dominical, líderes de rede infantil, como ministrar a libertação para a criança. Não é que nós vamos libertar as crianças. Ela me mandou uma resposta. E aquela resposta tocou meu coração. Ela disse: eu tenho um filho, era novinho ainda, 4 anos, 4 para 5 anos. E ela disse: ele já tem envolvimento com homossexualidade. Gente, nessa idade. E ela narrou aquilo que aconteceu lá na sua igreja num culto de domingo. Uma denominação muito grande aqui do Brasil. Essa criança ali, 5 aninhos de idade, entra com outro menino dentro de um banheiro e se fecha lá dentro. E não queria sair, alguns minutos. Aí a irmã que cuidava da rede infantil foi lá, bateu na porta e disse: olha, você não pode ficar aí, saiam daí. E eles se mantiveram em silêncio. O que estão fazendo aí? Aí ele falou assim, naquela voz infantil: tia, me dá um papel que eu quero escrever algo. Aí eu vou dizer o que nós estamos fazendo aqui. Ela foi, deu um papel, um lápis, sabe o que ela escreveu? Qual é essa idade? Sou gay. E estava ali com o menino dentro do banheiro. Quando eu li aquilo, eu disse: puxa, pode vir, irmão. Nós vamos terminar às 6 horas o treinamento, nós vamos atender você. Gente, que quadro. Para essa irmã ir para o seminário foi a maior luta. Porque o carro não pegava. Eu disse: não, eu compro uma passagem aérea, vou de avião, para o que for. Eu não posso perder essa oportunidade
E ela foi. No final, a minha esposa foi atender ele. No atendimento com aquela criança, mas veio uma força demoníaca na criança tão forte, que com essa idade, pastora, ele queria quebrar mesa lá do escritório, do ministério, derrubando cadeiras. O funcionário do doutor disse: meu Deus, eu nunca vi uma criança endemoniada desse jeito. Agora, de onde ele vinha? Filho bastardo. O pai o visitou pouquinhas vezes. Cada vez que foi com uma mulher diferente. Filho que veio por envolvimento sexual, sem pai. Imagine. Por isso hoje nós vemos jovens, adolescentes com personalidade, com autoimagem, identidade deformada, por causa de negligência da figura do pai. Então veja, essa paternidade permissiva aqui, ela é algo muito terrível. Eli não estabelecia limites. A Bíblia fala bem claro aqui, em Provérbios 15, ou melhor, Provérbios 19, verso 18: corrige teu filho enquanto há esperança, mas não te incites a destruí-lo. Há pais permissivos, que colocam o filho no altar da permissividade, não demonstram autoridade, são crentes. Estávamos plantando uma igreja em Curitiba, há muitos anos atrás, e chegou uma família para a igreja. Uma família que tinha um menininho ali, bem novinho ali, uns 4 anos. Mas aquele menino era um terror, gente. E os pais não estabeleciam limites. Nós começamos a igreja com a célula, e a célula era na minha casa. E a gente tinha alguns móveis de Santa Catarina, que era o luxo da minha esposa. Até a pessoa que ia limpar a nossa casa: olha, cuidado com esses móveis aí, porque móveis caros, tinha um ciúme dos móveis. E esse menininho, quando ia na nossa casa, nas reuniões, ele gostava de levar aqueles carrinhos de ferro, mas sem a rodinha, só com engrenagem. Sabe aonde ele ia? Direto nos móveis, para ficar brincando e riscando. Era na nossa alma. E o pai não fazia nada, não estabelecia limites, não corrigia, ainda achava bonito. Nós tínhamos um evento que a gente chamava de Ágape Total. Era um piquenique da igreja, uma vez por mês, num local muito bonito, com piscina. A gente almoçava, ficava em comunhão, aí à tarde tinha um culto com ceia. E as pessoas iam brincar na piscina. E esse menininho chegou, empurrou a prima, com mais idade, que não sabia nadar, foi lá no fundo da piscina, está quase morrendo afogada. Minha esposa não sabe nadar, mas não sei como. Ela pulou, foi lá no fundo e pegou a criança que estava se afogando. Sabe o que a mãe do menino falou? Ficou revoltada. Sabe, você se jogou na piscina, assustando meu filho, por que você fez isso? E a sobrinha lá morrendo afogada, gente. De tanto que essa criança era mimada. Não estabelecia limites. Um dia eu tive que chamar a atenção daquele irmão, porque levamos eles para ter um tempo de férias conosco para o litoral, e decidimos uma noite sair tomar um sorvete. Aí o menininho, quando chegou na sorveteria, pediu um sorvete de tal sabor. O pai foi e comprou. Aí deu um biscado e disse: não é esse que eu quero, pai, eu quero aquele outro sabor. O pai foi e comprou outro sabor. Ele chupou um pouquinho: não, pai, não é isso que eu quero uma Coca-Cola. E deixou o sorvete lá na mesa. O pai foi e comprou uma lata de Coca-Cola para ele. Eu disse assim: irmão, pare de mimar esse teu filho, você está mimando teu filho, é errado, estabeleça limites. Não, eu faço isso. Meu pai nunca fazia isso comigo, e eu não quero que aconteça isso com meu filho. Tudo aquilo que ele pedir, eu vou dar.
não obedecendo a orientação pastoral. Aí aconteceu algo, numa certa noite, veio um profeta, um americano, para ministrar numa grande igreja lá da cidade. Esse profeta, chamado Jacques X, ele já partiu para a glória, foi um ministério, teve muita influência no nosso ministério. E ele veio para ministrar, disse, não, vou levar todas as nossas ovelhas lá nessa igreja para ouvir esse homem de Deus. E levamos, ele estava velhinho, já com 80 e poucos anos ministrando. A igreja lotada, mais de 1000 pessoas. Aquele menininho sai lá do meio do povo, da cadeira onde estava o pai, e vai lá na frente do púlpito, da plataforma como essa, e começa a correr e fazer micagem para o pregador. O pregador parou de pregar. Foi a maior humilhação, gente. Ele parou de pregar e disse assim, quero saber quem é o pai dessa criança aqui. Aí o irmão se levantou e ele levou um sabão na frente de todo mundo. Você deve educar esse filho, olha o comportamento que ele tem. Você não ensina ele como deve proceder na casa de Deus. E ele foi humilhado na frente de 1000 e poucas pessoas, gente. Agora, nunca me ouviu quando eu falava, olha, você tem que estabelecer limites para o teu filho. Não seja um pai permissivo. Demonstre a tua autoridade, você é o sacerdote dentro da casa. Seja um pai efetivo. E um dia aconteceu algo terrível. Era horário de verão, o nosso culto. Eu morava numa casa bem grande, então no domingo a gente fazia culto na nossa casa. A igreja estava começando. Sempre começava às 6 horas da tarde o culto. Porém, no horário de verão, antecipava 1 hora, então começava às 5 horas. Então o culto terminava cedo, então, 7 e pouco. E o pai veio, deixou o Fusca estacionado lá do outro lado da rua. E quando terminou o culto, ele estava indo embora. Quando ele viu o pneu furado. E estava muito calor, aquele irmão foi de bermuda para o culto. E ele foi trocar o pneu ali furado. Estava abaixado, sabe o que o menino fez? Foi lá, baixou a bermuda dele com cueca e tudo. E ele não se deu conta, continuou trocando ali o pneu daquele jeito. Estava mais concentrado no pneu. Aí ônibus passando na rua, todo mundo apontando, tirando sarro, rindo. E quando o pai se deu conta, sabe o que ele fez? Em vez de corrigir o filho, disciplinar, ainda achou bonitinho e riu ainda. Gente, são filhos entregues a um comportamento inadequado, o pai não faz nada, vê e não faz nada. Isso é uma paternidade permissiva. A autoridade precisa ser restaurada dentro dos lares, gente. O sacerdócio tem que ser restaurado. Se puder, pedir que seja acesa uma lâmpada aqui, para ficar mais claro. Isso, obrigado. O segundo tipo de paternidade é aquilo que eu chamo de paternidade negligente. Então, tem a permissiva e tem a negligente, que é a ausência dos pais. É aquele pai que passa pouco tempo com os filhos. Não deixa de ser uma forma de abandono. Você sabia que na igreja tem muitos órfãos de pai vivo? Existem muitas irmãs que estão debaixo do espírito de viuvez. Ela é uma viúva com o marido vivo, porque ele não cumpre o seu papel de cabeça, o seu papel sacerdotal dentro da sua casa. E a Bíblia fala muito sobre isso. Abre lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 5.
Ele diz assim ao profeta: lembra-te, Senhor, de nós, aquilo que tem acontecido. Considera e olha para o nosso opróbrio, para a nossa vergonha, para a nossa humilhação. Verso 2: a nossa herdade, a nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas a forasteiros. Agora veja o verso 3: órfãos somos sem pai, e nossas mães são como viúvas. Então veja, somos como órfãos, ausência do pai, órfão de pai vivo. As nossas mulheres são como viúvas. O espírito de viuvez é uma viúva de marido vivo. Por quê? Porque não cumpre seu papel de marido. Ele negligencia. Amados, um dos maiores confrontos nesses dias na igreja é contra o espírito de Jezabel. No ministério, na igreja e nos lares. Agora, você sabe por que surge Jezabel dentro das casas? Por que algumas mulheres se levantam como Jezabel? Porque o marido permite sendo um Acabe. Olha, na nossa igreja eu insisto, batendo na tecla. O pai tem a responsabilidade de orar com os filhos, de orar com a família. Estabelecemos toda quinta-feira um tempo de oração de família, o pai com a esposa e os filhos. Agora, há muitos lares cristãos, quem faz isso, sabe quem é? A mãe. E o pai não cumpre seu papel. No momento de disciplinar o filho, em vez do pai disciplinar, quem vai disciplinar é a mãe. E Jezabel vai se levantando então. Por quê? Porque o homem passivo é um Acabe. Ele negligencia o seu papel. Diga ao seu vizinho: todo lar onde existe um Acabe, alguém que tem uma resignação no seu papel, Jezabel vai se levantar. E aí não adianta querer culpar a esposa. Ela é Jezabel, ela manda em tudo, ela manda no salário, ela manda na casa. Ele diz: eu tenho a última palavra. A última palavra porque a primeira quem tem é minha esposa. Quantos lares de crentes, quem está mandando dentro da casa é a esposa. Estrutura de Jezabel, porque é uma negligência. Quando um pai não está presente fisicamente com o filho, não vai haver aceitação. Ele vai se tornando irresponsável. Criança pequena, não importa o que o pai dá de presente, dá um tablet para ele, dá celular. Para a criança isso não é importante, a importância é a presença do pai ali dentro da casa. E quantos pais querem justificar a sua ausência, provando que há muita necessidade na família, então ele passa muito tempo lá fora trabalhando. Eu ministrei por 10 anos dentro da DONEP, é uma associação de evangelho de homens, evangelho pleno, evangelizando empresários. E dentro da DONEP, quantas vezes eu vi jovens chegar e dizer: olha, tive tudo que você possa imaginar, sempre. Com 18 anos já tinha uma carta para dirigir, ganhei um carro do meu pai, pagou a universidade para mim. Tive tudo em termos materiais que você possa imaginar.
mas nunca tive o meu pai ao meu lado. Nos momentos que eu mais precisava, ele estava ausente. Fui criado pela minha mãe. E alguns, nem a mãe estava, porque estava ajudando o pai lá na empresa. Criado por terceiros. Pais completamente negligentes. E nós temos, sim, exemplo claro aqui na Bíblia. Quer ver um pai negligente? Ló. Veja aqui a experiência de Ló. Em Gênesis 19:8. Aqueles homens perversos da cidade atacaram a sua casa, queriam conhecer o anjo do Senhor. E Ló chega lá na porta da casa, verso 8 diz assim: eis aqui, tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão, e eu vou-las trarei para fora, e lhes farei como bem vos pareça. Somente nada façais a esses homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Ofereceu as 2 filhas para ter envolvimento sexual com aquele povo pervertido. Por quê? Porque ele é um pai completamente negligente. Alguém que veio de um lar onde o pai foi completamente negligente, qual a percepção que ele vai ter de Deus? Como o pai era negligente, no momento que ele precisava, o pai não estava ali. Essa pessoa se converte, muitas vezes ele vai passar por problemas, por necessidade, ele vai ficar com problemas com Deus, vai dizer: onde Deus está? Por que Deus está permitindo eu passar por isso agora? Onde está Deus? Outras pessoas pensam: eu nem vou pedir isso para Deus, porque Ele está preocupado em fazer o universo funcionar. Ele não vai olhar para a minha pequena necessidade. Ele está lá se importando em salvar as pessoas dos países comunistas. Eu nem vou pedir isso para Deus. E são pessoas que negligenciam na oração. Diga ao seu vizinho: você sabia que Deus responde as tuas orações nas mínimas coisas? Até mudar a temperatura de Belém, quando a gente chega aqui, dá uma chuvinha e refresca, vai ficar com um clima semelhante a Curitiba. Esse é o mimo do papai. Aquele que tem um pai permissivo, quando se converte, ele tem uma imagem errada de Deus. Ele vê que tem um Deus que o ama, mas vai pensar que o pai não se interessa por ele. Deus não está interessado comigo. Por quê? Porque teve um pai que o abandonava de maneira muito forte. Um pai permissivo que não estabelecia limites. A pessoa vai viver diante de Deus sem disciplina. Não, nas minhas finanças eu cuido, eu não preciso de direção de Deus, eu faço aquilo que a minha cabeça manda, aquilo que me apraz. E tem problemas mais sérios. Entra em mais negócios, vai para casamento errado, e assim por diante. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Você vai ver de maneira tão clara como Deus, Ele se preocupa conosco nas mínimas coisas. Verso 29 diz assim: não se vendem 2 passarinhos por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E Deus cuida de nós, Ele se preocupa conosco, porque nos ama. Agora, quem veio de uma paternidade negligente,
tem essa percepção errada acerca de Deus. Acho que Deus não cuida dele, não se preocupa com ele nas mínimas coisas. Agora, o terceiro tipo de paternidade, eu acho essa mais terrível de todas, é a paternidade controladora, onde o pai exerce autoritarismo, não autoridade. Autoridade é totalmente diferente de autoritarismo. Autoridade é reconhecida, autoritarismo é imposto, é algo artificial. De que maneira? Isso se revela o autoritarismo dentro de casa. Pai que muitas vezes ele quer corrigir seu filho. Corrige de maneira cruel, de maneira inflexível. Gente, você não imagina as feridas profundas que uma correção dessa, quando um pai sobrecorrige, o que pode gerar. Eu tenho um caso na minha própria família. Éramos em 7 na minha casa. Eu sou caçula. Uma irmã já foi para a glória e um irmão morreu na pandemia. Ficamos em 5. Meu pai foi impositivo. Quando ele morreu, eu estava com 2 anos de idade. Fiquei órfão muito cedo de pai e mãe. Com 17 anos morreu minha mãe, com 2 anos meu pai. Mas os meus irmãos mais velhos falam como meu pai soube corrigir, como era intransigente. E estabelecia um ambiente dentro de casa, um ambiente de medo. E um dos meus irmãos, o meu pai era severo demais com ele. Na juventude ele sumiu de casa, fugiu de casa. A minha família ficou cerca de 10 anos sem ter notícia onde é que ele andava, sem saber se estava morto ou se estava vivo, porque por qualquer coisa era punido pelo meu pai. O sul do Brasil é muito frio o inverno, e a cidade onde nós morávamos muito fria, e muitas vezes meu irmão não podia entrar dentro de casa, por causa do pai, e dormia noites a fio, num estádio de futebol na arquibancada, mas um estádio, um campo de futebol descoberto, ele dormia ali. Ele sumiu da cidade. Nem sabíamos se ele estava vivo ou morto. Um belo dia ele aparece em casa. Meu pai já havia morrido. Meu pai morreu com 40 e poucos anos, minha mãe com 50 e pouco. E ele estava trabalhando no Rio Grande do Sul, trabalhando em diversos estados do Brasil, trabalhando com eletricidade. Aí ele voltou então para casa, mas com as feridas mais profundas. E ele se tornou uma pessoa insuportável. Problema sério com os demais irmãos. Um irmão problema na família. Ele se casou. E o comportamento que recebeu por parte do meu pai foi o comportamento que ele passou aos seus filhos, um casal de filhos. Tanto é que no final da adolescência, o meu sobrinho entra numa luta corporal com o pai, uma luta física, quebra os dentes do meu irmão, gente. Terrível. E hoje a última notícia que eu tive, já faz algum tempo que não vejo mais sobrinho. Ele está profundamente envolvido no narcotráfico. E era alguém passivo, calmo. Hoje está no narcotráfico, mexendo com drogas, comércio de drogas. E tendo o mesmo comportamento que o pai teve e que o avô teve também. Veja, um ciclo de maldição que vai se repetindo. É a soba e correção, é a maneira errada de corrigir. Quanta violência dentro da família. Uma outra característica de uma paternidade controladora são aqueles pais que menosprezam
ignora o filho, ridiculariza. Conheço um pastor, passou para a glória já, um pastor americano. Um dos filhos, quando chegou na juventude, desviou e entrou pelo caminho das drogas. Porque ele era menosprezado diante até de irmãos da igreja. Quantas vezes levou surra, apanhou na frente de irmãos que estavam lá na casa daquele pastor. E um dia ele chegou e disse assim: eu odeio a igreja. Sabe o que eu tenho vontade de fazer num dia de ceia? Ir lá na frente da igreja, ficar na frente de todo mundo, em uma igreja grande, xingar todo mundo. Graças a Deus que nos anos para cá, ele teve um resgate, um arrependimento profundo, mas durante algum tempo ele viveu dessa maneira. Por quê? Porque ele sentia completamente menosprezado pelo seu pai, que era pastor. Outra forma dessa paternidade controladora ser manifesta é através da crítica. Por exemplo, tem pais que só vivem condenando, criticando os filhos. E você já notou, alguns pais, quando acontece algum erro, o pai vem e começa a criticar o filho de coisas lá do passado, de 2, 3 anos atrás, coisas que até ele já corrigiu, mas ele traz tudo à tona novamente. Eu chamo isso de ministério do tatu. Pergunto se você sabe como é que manifesta o ministério do tatu? Desenterrando as coisas. Isso traz um mal violento, gente. É uma maneira de controlar, e a pessoa usa isso para controlar realmente. Uma outra forma é a superproteção. Pais que superprotegem seus filhos, controlam suas decisões, pensando que assim o estão protegendo. Isso é terrível. Eu conheço a história. Um homem veio de um lar onde o pai vivia debaixo de um jugo terrível da mãe, porque a mãe era controladora. O pai não conseguiu, adoeceu e morreu. E a mãe chegou para o filho e disse assim: olha, você sempre tem que estar ao meu lado, porque se você agir ao contrário, você vai ser igualzinho ao seu pai. E ela controlava, não permitiu que ele namorasse, não permitiu que um dia ele ficasse noivo e casasse com alguém. Porém, quando aquele homem completou 55 anos, a mãe morreu. Então ele se sentiu livre para casar. Só que ele tinha uma imagem completamente deformada por aquilo que recebeu dentro de casa. Casou, se tornou um controlador também. Casou-se e aquele casamento não durou bem pouquinhos meses. A mulher não aguentou, divorciou dele. E ele morreu, aquele homem. Dessa forma, cheio de feridas emocionais, que nunca foi resolvido. Porque era um ambiente de controle, um ambiente de manipulação terrível. Onde há controle, manipulação, a feitiçaria está ali. Porque quando você fala de feitiçaria, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é bruxaria, encantamento. Esse é o lado aberto da feitiçaria. Mas isso é uma feitiçaria subjetiva, que manifesta no interior do coração das pessoas, quando ela leva outras pessoas a serem controladas, quando alguém manipula o outro para fazer a vontade dela. Está a feitiçaria aí estabelecida. É o princípio da feitiçaria, é o controle, é a manipulação, é a situação de Jezabel. Um pai controlador, ele inculca o medo e o temor nos seus filhos. Quem sabe através de declarações enérgicas, raiva, aborrecimento, atitudes determinantes ao tratar os filhos.
a maneira que usa de ensinar, sempre com rigor, com ameaças, o resultado será que esses filhos serão impulsionados a viverem totalmente robotizados, pessoas sem iniciativas, quem sabe com as suas iniciativas castradas, não poderão corresponder aos desafios dessa vida, porque sempre foram controlados. E nós temos um exemplo claro aqui, na vida do rei Saul. A maneira que ele agiu diante do seu filho Jonatas. Vamos abrir aqui em 1 Samuel capítulo 20. Veja verso 30 em diante. A palavra do Senhor diz o seguinte aqui. Veja isso. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, seu filho. E ele lhe disse: filho da perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha de tua mãe? Pois que todo o tempo em que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, e nem teu reino, pelo que envia agora Etésimo, porque ele há de morrer. Ao que respondeu Jonatas a Saul: por que há de morrer? O que fez ele? Então Saul levantou a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que seu pai tinha determinado matar a Davi. Uma paternidade controladora de Saul sobre a vida do seu filho Jonatas. E quem sabe você veio de um lar onde você teve um pai totalmente controlador. Tem pais que proíbem você até de sorrir, até de rir. Na casa da minha esposa, quando criança, não podia nem rir. Era um ambiente pesado. A alegria não existia. Colossenses 3:21, uma palavra aqui para pais cristãos: vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Uma vez a filha de um pastor chegou para mim e disse: olha, meu pai sempre diz: filho, filho, obedecei a vossos pais. Mas ninguém chegou para ele e disse: pai, não provoquei a ira a vossos filhos, porque o meu pai é pastor, mas ele provoca a minha ira e a das minhas irmãs. E é terrível o ambiente. Eu vi com os meus olhos ele entrando em briga corporal com um filho jovem, adolescente ainda. Agressão física, um soqueando o outro. E pastor de uma igreja. Pessoas que vêm de um lar onde houve uma paternidade controladora, eles têm uma percepção errada de Deus. Acham que Deus sempre está o julgando. Acham que Deus sempre está irado com ele. Por tudo que ele faça, nunca ele vai conseguir agradar a Deus. Ele pensa que cada vez que ele falhar, já de imediato Deus virá para castigá-lo. Ele vê Deus como um velho de barba branca, com chicote na mão, pronto a punir o tempo todo. Quem sabe ele vai para o ministério, vai trabalhar no campo missionário, diz: tenho certeza, Deus vai me mandar para um lugar onde eu não quero ir. Deus vai pedir para mim fazer aquilo que eu não quero fazer. Ele tem uma visão terrível de um Deus que o maltrata sempre. Agora,
existem alguns indicadores aqui, reações que se manifestam em filhos, que provam que ele veio de uma paternidade permissiva, disfuncional, de um senso de paternidade negligente ou controlador. As reações desses filhos maltratados, mais comuns que eu tenho visto, são as seguintes: rebelião, filhos que desafiam o próprio pai. Eu dei o exemplo daquela moça, né, que começou a se vestir com roupas terríveis, perfurou todo o corpo, e ela disse: eu fazia isso para ferir meu pai, o pastor da igreja. Ia lá na frente, no final do culto, na frente do portão, queria que todo mundo visse que ela era filha do pastor. Atitude de rebelião aberta. Outra característica, desobediência deliberada. A pessoa desobedece o pai porque ela quer, porque teve um pai negligente, um pai permissivo, um pai controlador. Pessoa que usa de mentira e engano. Gente, nós que mexemos com libertação, não tem sido poucos casos, principalmente de moças que conseguiram enganar pai e mãe, tiveram vida promíscua, engravidaram, abortaram no segundo mês. Pai e mãe nunca desconfiou que esteve grávida. Usar de mentira e engano, e como uma arma de ataque na direção do pai e da mãe. Outros se envolvem com drogas. Há um caso na minha cidade, para mim foi triste ouvir da boca de uma mãe, a esposa de um pastor, uma família com inúmeros filhos, uma menina, o resto tudo homens. Conheci eles dentro da igreja, pequenininhos. Porém, quando cresceram, a maioria foram viver amasiado, envolvidos com drogas. E o filho mais novo se tornou um traficante de drogas. O pai era um pastor. E ele entrou um dia numa guerra contra outra gangue de traficantes. E levou no seu corpo inúmeras facadas. E ele caiu dentro de uma vala cheia de barro, de lodo. Aquele lodo entrou para dentro do seu corpo. E ele ficou hospitalizado alguns dias, não aguentou, morreu. E sabe o que a mãe falou um dia? Ai, agora eu durmo tranquilo, eu durmo sossegada. Porque o Senhor do meu filho está no cemitério. Porque ele saía, não sabia para onde ele ia. Não tinha horário para chegar, envolvido com drogas. Mas veio de um lar onde não houve referencial. Porque os outros irmãos dele vivendo demasiado com drogas também. Filhos problemas, filhos numa espécie de comportamento desse, é sinal de pai problema, de pai negligente, de pai permissivo, de pai controlador. Outros se envolvem em atividades sexuais antes do casamento, fogem de casa, se unem a grupos antissociais, se envolve com seitas, com ocultismo. Não tem sido pouco o número de filhos de pastores que se envolvem em seitas de ocultismo, até no satanismo. Outros entram em atividades ilícitas ou criminosas, como teve a morte de um apóstolo agora, faz o quê? Umas 3 semanas, né, Rússio? No estado do Rio. Por quê? Desviou do evangelho. O pai pregava em muitos lugares, mas talvez não cumpriu o que tinha que cumprir. Se envolveu em situações criminosas, teve um acidente terrível, morreu instantaneamente num acidente de moto, e a pessoa que estava na garupa também. Não sei se morreu, não tivemos notícia agora, mas ele teve uma morte terrível. Mas ele entrou para grupos
completamente subversivos. Pessoas que se envolvem com o crime organizado, são filhos de pastores, de líderes. Mais alguns sinais de filhos maltratados. Emocionalmente, vemos filhos que têm a atitude de estar sempre entristecidos. Outros são jovens, mas têm uma linguagem perversa, abusiva. Um sinal de que tiveram uma paternidade controladora sobre eles é simplesmente uma reprodução. Pessoas pequenas ainda, com pouca idade, mas já esgotadas, com ansiedade, com depressão, gente. Eu desenvolvi uma tese para a universidade lá da Califórnia, nos Estados Unidos, a LUT. Me chamaram para conferir um título de doutor em ministério e teologia. Pediram para mim escrever uma tese. E eu escrevi uma tese de 100 páginas. Libertação e cura emocional de crianças. E foi muito bem recebido, nós vamos transformar isso num livro. E um dos capítulos que eu coloco ali, crianças pequenininhas, na mais tenra idade, já com quadros de depressão. Gente, crianças com 6, 7 anos, deprimidas, tomando medicamento tarja preta. Agora eu pergunto, uma criança nessa idade, ela tem uma pilha de boletos para pagar? Ela tem problemas conjugais? E por que está deprimida? O resultado do comportamento dos seus pais tem levado ela a se tornar ansiosa, deprimida. Incapacidade para fazer frente à adversidade. A nossa vida é cheia de desafios. E quem sabe no final da adolescência já começa a aparecer muitos desafios. Mas uma criança que não tem um senso de segurança, ela não tem um senso verdadeiramente de identidade, ela vai se sentir totalmente insegura. É um reflexo de receber dos pais. Quem sabe ela se torna alguém completamente endurecido, insensível, porque teve um pai também que agiu com dureza e foi insensível. Crianças que têm um comportamento incontrolável. Por quê? Porque o pai também não tem controle, não tem domínio próprio sobre a criança. Diga ao seu vizinho, você sabia que um pai que não tem domínio próprio, ele tem demônio próprio? Em vez de agir com equilíbrio, ele passa a agir muitas vezes de maneira demoníaca. E na direção dos seus filhos, como é o caso do pai aí da minha esposa. Quero concluir aqui para termos um tempo de oração. Você pai que está aqui hoje, o banheiro aqui dessa casa, o banheiro da casa do Senhor, você tem que desenvolver sim um estilo de paternidade, de acordo com os padrões bíblicos, aquilo que a Bíblia diz. E se você não tem conseguido, hoje é o tempo de estar diante do Senhor. E há alguns mantos que precisam ser restaurados na tua vida como varão. A Bíblia fala de uma tríplice unção. No Velho Testamento, as primeiras pessoas que começaram a ser ungidas foram sacerdotes. Diga isso, sacerdotes. Depois, profetas. Diga isso, profetas. E em terceiro lugar, reis. Eram os 3 tipos de unções que havia. E você sabia que essas 3 unções esteve também sobre Jesus? Ele é o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A unção de profeta estava sobre ele, porque Moisés declarou que seria levantado um profeta ao qual todos deveriam ouvir. E havia unção real sobre ele. Jesus não é simplesmente rei dos judeus, mas é rei das nações, é rei de toda a terra. Agora, essas 3 unções o Senhor derrama sobre cada varão.
Você, homem que está aqui, na tua casa, você tem que manifestar esses 3 níveis de unção. Você é o sacerdote da tua casa, mas quem sabe você não tem usado o seu manto sacerdotal, talvez está roto pela poeira do tempo. Hoje é o dia de que ele seja alvejado com o sangue do Cordeiro. E qual a responsabilidade do sacerdote? O sacerdote levava todas as tribos de Israel diante do Senhor, e ele tinha lá no seu ombro escrito o nome das 12 tribos, e ele intercedia por elas. Era o que Jó fazia com relação aos seus filhos, todos os dias. Intercedia por eles, talvez tivesse cometido algum tipo de pecado, então ele ia fazer intercessão, oferecer sacrifícios. E você, como sacerdote, você tem a responsabilidade, sim, de representar a tua família diante de Deus, a tua esposa e os teus filhos. Mas a unção profética está sobre você também. E como profeta, você tem a responsabilidade de trazer Deus para a tua família. Representar Deus, é você que tem a responsabilidade. Orar com eles, ministrá-los. Não é sua esposa é só ajudadora. A Bíblia diz que Eva, ela caiu em transgressão. Agora, por que Eva pecou? Não foi Eva, não foi Adão que pecou, foi Eva. Mas por culpa de quem? De Adão. Aonde estava Adão? Eva estava sozinha e Adão ausente. Por isso ela cai em transgressão. Quando o homem está ausente, não cumpre o seu papel sacerdotal profético, esposa e filhos ficam expostos de maneira muito terrível. E você tem uma unção profética, sim, para representar Deus dentro da tua casa. Em terceiro lugar, a unção real está sobre você, homem. E a unção real é para governar. E você que governa a tua casa, não é tua esposa. Como rei, você é chamado para estar não debaixo dos pés da tua esposa. Porque muitas vezes, amados, tem maridos que eles não sabem o que é ser cabeça. E eles, em vez de usar autoridade, usam autoritarismo. Eles são machistas. A Bíblia nos mostra de maneira bem clara que a mulher foi feita de uma costela de Adão. Isso significa que a mulher deve estar onde? Acima do homem ou abaixo do homem? Tem que estar ao lado. Ao lado de um homem de Deus existe o quê? Uma mulher de Deus. Não está debaixo dos pés do homem e nem tampouco está acima, como cabeça desse homem. Essas 3 unções precisam ser restauradas de maneira poderosa. Deus tem deixado para nós na sua palavra a revelação do tipo de paternidade que agrada a Ele. E portanto devemos anelar sim, superar as nossas deficiências paternais para criar melhor os nossos filhos. De modo que tenhamos uma família, como diz Deuteronômio, que ela seja uma expansão do céu aqui na terra, uma colônia do céu aqui na terra. Pai que está aqui, avalie o tipo de paternidade que você desenvolveu, o que você tem desenvolvido. Essa manhã você pode receber o impacto da cura do Senhor, ser transformado. Filhos que estão aqui, analise um pouco que tipo de paternidade esteve sobre você. Foi uma paternidade efetiva? Ou você teve um pai que foi negligente? Um pai permissivo? Um pai controlador? Deus, na sua graça e na sua misericórdia, Ele é poderoso para compensar os valores perdidos e nos levar sim a um tempo de restauração e a um tempo de resgate. Esse assunto é muito amplo. Se fosse continuar aqui, eu falaria mais uma hora e pouco. O Salmo 23 dá a nós um padrão de um pai, aquele que é pastor dentro da sua casa. Medite depois do Salmo 23, ali você vê as atribuições de um pastor e as atribuições que estão presentes
no coração de um homem de Deus, que ele tem que desempenhar dentro da sua casa. É assim que nós teremos na casa de Deus uma autoridade sadia. Não haverá imposição, não haverá autoritarismo, mas uma autoridade reconhecida. Líderes curados, para que haja igreja curada. Líderes restaurados, para que haja realmente uma igreja restaurada. Líderes sadios, para que haja uma igreja sadia. Quero convidar você que fique em pé agora, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei que tipo de infância você teve. O que você recebeu dentro de casa? Quem sabe você teve um pai que foi completamente egoísta com você. Um pai que não viu valor em tua vida. Nunca investiu nada na tua identidade. Quem sabe não deu a você um sentido de destino. Quem sabe você se tornou alguém inseguro dentro da própria casa, porque teu pai não transmitia segurança para você. Há pessoas que vêm de um contexto, muitas vezes, de tanta necessidade, por causa da negligência do pai, que não trabalha adequadamente, não consegue nem colocar o feijão e arroz na mesa. E crianças, muitas vezes, passaram fome, privação. Quem sabe nunca ganhou nenhum presente. Uma paternidade permissiva, foi deixado você fazer o que você queria. Nunca estabeleceram regras, princípios para você. Isso deformou a tua autoimagem, afetou a tua identidade. Quem sabe há momentos que você não sabe quem é, você não sabe onde Deus está te levando. Há pessoas que chegam e dizem: olha, apóstolo, sou crente há tantos anos, mas eu não sei o que Deus tem para mim. Até hoje não consegui identificar qual é a vontade de Deus na minha vida. Talvez está nessa condição aqui. E primeiramente eu quero orar assim com as pessoas que foram vítimas desse tipo de paternidade. E Deus é poderoso para realizar uma obra tão poderosa em tua vida. Em Cristo Jesus nós podemos experimentar um novo começo. Tem pessoas que pensam: se eu pudesse voltar ao passado, se eu pudesse começar tudo de novo. Sim, você pode começar. Porque lá em Apocalipse, quando o Senhor se manifesta a João, ele diz assim: eis que faço nova todas as coisas. E diz assim: escreve, porque essas coisas são fiéis. Algo escrito tem mais valor do que algo simplesmente verbalizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ou seja, aquele que começa, mas eu também termino. E o Senhor quer acabar uma boa obra na tua vida. Se você veio desses tipos de paternidade, por gentileza, sai do seu lugar, venha à frente. Hoje é uma manhã extraordinária de cura.